Bem-vindo de volta. Hoje temos o privilégio de receber o Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado dos S-Wimes, para discutir os rumos do governo Trump e a provável guerra iminente com o Irã. Agradeço, como sempre, por dedicar seu tempo. Obrigado por me receber e por me trazer à Noruega. Percy, Você vai me levar para a Noruega? Esse é o plano. Achei que parecia que você estava no seu escritório, não tá? é. Sim, tudo bem. Então, bem, nós sabíamos que antes da eleição, as pesquisas mostravam que a maioria dos americanos sentia que os Estados Unidos estavam indo na direção errada, e muitas pessoas que votaram em Trump achavam que ele levaria o país a um rumo mais sensato. E para ser honesto, eu achava que com Trump havia uma boa chance de um grande acordo entre as grandes potências, para se ajustar às novas realidades, em vez de fingir que os anos 90 ainda estavam aqui e ver todas as consequências se acumularem. Mas agora vemos, mais ou menos, que é a mesma coisa, só que turbinada. Isso é um aventureirismo militar extremamente imprudente que parece colocar tudo em risco, incluindo, para os Estados Unidos, ameaças militares contra uma dúzia de países apenas na última semana e ameaças econômicas contra praticamente o mundo inteiro. E enquanto a China parece não confiar em nada do que os Estados dizem ou oferecem, a Rússia, acredito eu, a essa altura vê Trump como pouco confiável e que qualquer acordo resultante disso não poderia ser levado a sério. E é claro, há um provável ataque iminente ao Irã num futuro próximo, com consequências que não podemos realmente prever. Com esse aparente desmantelamento de toda a ordem internacional, como você avalia isso? Porque precisa haver alguma ordem no caos. Será que estamos deixando de perceber uma grande estratégia? Você disse tudo, Glenn. É o desmantelamento de toda a ordem mundial que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Acho que é intencional da parte de algumas pessoas realmente estúpidas. E não uso esse adjetivo de forma leviana, acho eu. Stephen Miller me vem imediatamente à mente, fazendo uma declaração ontem, se não me engano, de que precisávamos de bases na Groenlândia. Ele não sabe que já tivemos 30 bases na Groenlândia. Tivemos 30 bases na Groenlândia, é a minha contagem, e eu verifiquei porque foi quando começamos a fechá-las ao reduzir o tamanho das Forças Armadas dos Estados Unidos e encerrar pontos de alerta antecipado e esquadrões da Força Aérea, todas aquelas medidas que tomamos sob H.W. Bush em 1990 e 91, quando a Guerra Fria chegou ao fim. Então Miller nem sabe do que está falando quando diz que precisamos da Groenlândia. Nós, de fato, já tínhamos a Groenlândia. Temos Thule hoje, uma base. Acho que é a única que temos, mas antes, como eu disse, tínhamos 30. Então o que está acontecendo é que eles decidiram que o mundo será um mundo obesiano, e voltarei a isso, sobre o qual nós estaremos no topo. E o guia não é necessariamente Hobbes. O guia é a moralidade de Trump. Quero dizer, ele disse isso. É nisso que ele vai basear suas decisões sobre o uso da força. E suspeito que isso se aplique tanto internamente, como estamos vendo de forma vívida em Minnesota agora. Uma insistência, um redobrar, triplicar da aposta no fracasso estratégico do que ele estava fazendo lá, que agora está acontecendo. Acabei de receber um relato de alguém que mora lá e disse que nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida. Eles estão por toda parte agora e continuam sendo draconianos. Continuam se vestindo da mesma forma, nunca tiram as máscaras. Estão batendo os carros na traseira de outros carros e caminhões em Minnesota só para fazer as pessoas pararem no trânsito normal. Eles atingem a traseira de um caminhão e depois mandam a pessoa sair. Então, ele está fazendo isso tanto no âmbito doméstico quanto internacionalmente. E como acabei de dizer, como ele mesmo disse, de forma bem clara, o guia para sua tomada de decisões em ambos os mundos é a sua moralidade.
Todos sabemos que ele não tem moralidade. Então, qual é o guia para essa tomada de decisões? Não. Bem, esse é o problema. Quando a lei desaparece na esfera internacional, ela também tende a enfraquecer internamente. E é quando o império essencialmente volta para casa. Mas você vê esses impulsos como um indício de um império em declínio, porque muito disso parece ser uma demonstração de força, de que a América está de volta. Mas boa parte também soa como um sinal de fraqueza. Por que agir contra a Venezuela dessa forma? É difícil ver o que realmente se conquistou ao simplesmente sequestrar um presidente. Não é exatamente fraqueza, embora eu seja o primeiro a dizer que conheço razoavelmente bem o quão poderosa, ou não tão poderosa, é a nossa força militar hoje em todos os seus aspectos. Mas não se trata exatamente disso, e sim de mau uso. Vamos dar uma olhada na Venezuela, por exemplo. Você mencionou o caso. Veja o conjunto de forças que temos no Caribe neste momento. Isso provavelmente representa cerca de 27 ou 28% das nossas forças disponíveis para esse tipo de operação. Enquanto isso, a China continua lá do outro lado, e a Rússia continua na Europa. Existem inimigos ou potenciais inimigos muito mais formidáveis. Eles não precisam ser inimigos, mas são potenciais. Os militares precisam levar em consideração inimigos potenciais mais do que a Venezuela, ou, nesse caso, qualquer outro país do hemisfério ocidental. Certamente não Cuba. Certamente não a Colômbia. Não consigo pensar em ninguém no hemisfério ocidental que chegue perto de ser uma potência equivalente ou mesmo uma quase equivalente, ou sequer uma potência que aspire a ser quase equivalente. Então, por que temos todo esse poder de combate concentrado no Golfo da América? Isso é absurdo. É um posicionamento errado. E se nós realmente, e temo que sim, formos fazer algo no Irã, que seja significativo, não apenas uma pequena ação simbólica como fizemos antes com os B-2 nos locais nucleares, então estamos mal posicionados para isso. Estamos bem posicionados para levar uma surra enquanto tentamos fazer seja lá o que for, porque estamos tão mal distribuídos. Sem mencionar o fato de que cada comando unificado que possui um território, uma área de responsabilidade, uma AOR, que abrange provavelmente 60% do globo, tem uma missão de presença. E essa missão de presença exige forças, geralmente forças navais, como unidades anfíbias da Marinha, grupos prontos anfíbios da Marinha, unidades expedicionárias da Marinha, os navios de base, navios anfíbios para transportá-los, e o poder aéreo necessário, geralmente fornecido por um porta-aviões. Pois bem, hoje não temos tantos porta-aviões, e temos muitas missões de presença, porque estamos, como eu disse, em 2/3 do maldito globo. Não estamos fazendo isso. Então, onde estão esses planos de guerra? Onde estão esses planos de presença? Onde estão esses planos de estratégia dos SINC, os comandantes combatentes? Eles aparentemente não estão sendo cumpridos. Então devemos ter presumido que ao nos colocarmos no topo desse mundo obesiano, lutando contra qualquer um que ouse nos confrontar, temos o poder de agir a partir do território nacional. Vamos lançar as forças a partir do território nacional, do Arkansas, Mississippi, Missouri e Texas. Isso é absurdo, a menos que pretendam reformular, revisar e redistribuir as forças armadas dos mãos por todo o país, em vez de deixá-las onde estão agora, porque estamos mal posicionados para fazer qualquer coisa. Uma estratégia diferente da que estávamos executando. E, desculpe, eu não vi uma nova aqui em frente às realidades de hoje. Eu não vi uma nova sendo colocada em prática. O que eu tenho visto é o uso espasmódico das forças militares de acordo com os desejos de Pete Hegseth, presumivelmente os desejos de Trump. É isso que estamos vendo. Não estamos vendo nada nem remotamente ligado a uma estratégia, muito menos a uma política, exceto, eu tomo as decisões com base na minha moralidade. Essa é a política. E a estratégia é Pete vai fazer.
E onde quer que digamos para fazer, ele fará, seja na Groenlândia, no México, na Venezuela, na Colômbia, no Irã, onde Rita Hudson for. É assim que estamos operando, Glenn. Somos um desastre. Somos um desastre para nós mesmos. Bem, notei que Pete Hegseth se referiu ao direito internacional como algum tipo de conspiração woke, algo que limitaria os soldados norte-americanos, que agora são chamados de guerreiros. E claro, ele não é o chefe do Departamento de Defesa, mas sim do Departamento de Guerra. Parece haver essa suposição de que o direito internacional, as regras e a construção de confiança são de alguma forma a fonte da fraqueza e do declínio dos Estados Unidos. Assim, ao abandonar essas coisas e exibir uma demonstração de força, o declínio poderia ser revertido e os Estados Unidos poderiam novamente ascender a uma posição de poder. Mas, como você sugeriu, em toda a América Latina, muitos países poderiam ter ótimas relações com os Estados Unidos baseadas na confiança. O problema é tentar intimidar muitos desses países, como a Venezuela, para que se tornem uma espécie de posto de gasolina exclusivo dos Estados Unidos. Com esse tipo de ameaça, é natural que eles busquem outras grandes potências em busca de proteção. Quero dizer, foi isso que aconteceu em Cuba. Então, tudo isso parece tão contraproducente. Muitas das ações tomadas resultam em ganhos de curto prazo para uma posição enfraquecida no longo prazo. Mas o principal sobre o que quero te perguntar é o Irã, porque a retórica agora é de que os ocidentais devem deixar o Irã imediatamente. Parece haver uma enorme inflação nos relatos sobre perdas, protestos e distúrbios. O argumento é que tudo ainda está acontecendo, mas não parece ser o caso. Parece que a situação diminuiu um pouco, mas a mídia daqui sugere que ainda está a todo vapor, que o regime iraniano está simplesmente massacrando pessoas nas ruas. Quero dizer, houve perdas. Não estou negando isso, mas a retórica parece estar se intensificando em direção a uma guerra contra o Irã. Fala-se em algo que pode durar de algumas horas a dias ou semanas. Você acha que isso é realmente provável agora? Uma guerra contra o Irã? Eu concordo, mas deixe-me voltar um pouco e responder a alguns dos seus comentários anteriores antes dessa pergunta. Acho que o que temos, se decidimos fazer algo de forma coordenada, algo estruturado em um pacote que pudesse ser incluído em um memorando de decisão de segurança nacional, assinado pelo presidente e divulgado à burocracia, pelo menos por ser ultra-secreto, como estratégia, seria algo assim: vamos atacar tudo no mundo de que não gostamos com sanções e poder militar até que quebre. E então, quando quebrar, recolheremos os pedaços. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Estamos executando uma estratégia que transformaria o mundo em um lugar muito obesiano, sobre o qual nós nos colocaríamos no topo. Bem, se você vai se sentar no topo disso, e eu não sou estranho a essa ideia, essa foi a estratégia de George Bush quando ele finalmente a apresentou. Sua estratégia de segurança nacional em 2002. Essencialmente, ela dizia o seguinte, e deixe-me voltar um pouco. Não quero entediar seus ouvintes com toda essa história, mas deixe-me retroceder. Em 1992 e 1993, H.W. Bush basicamente declarou em um documento muito cuidadosamente elaborado e altamente secreto que continuaríamos, expandiríamos, ampliaríamos e aprofundaríamos a ordem mundial. E se fosse para resumir isso em uma palavra, e o próprio Bush realmente disse isso, seria lei, tanto a lei doméstica quanto a internacional, e cada vez mais a internacional. As pessoas se esquecem disso, mas o motivo pelo qual ele recorreu às Nações Unidas para a Primeira Guerra no Iraque foi porque queria o aval das Nações Unidas. E a razão pela qual ele saiu do Iraque e foi duramente criticado por isso foi porque era exatamente isso que o mandato determinava. Essencialmente dizia reverter a agressão. E uma vez que, como disse seu chefe do Estado-Maior Conjunto, Colin Powell, nós havíamos expulsado o exército iraquiano do Kuwait, paramos, voltamos para casa e declaramos a nova ordem mundial, um aviso.
Esse era George A.W. Bush, um mundo de leis, tanto no âmbito interno, que ele jamais teria violado no grau em que Trump o fez. Quero dizer, seria algo inconcebível para George H.W. Bush fazer o que Donald Trump está fazendo em Minnesota, por exemplo. Já foi difícil bastante para ele enviar tropas a Los Angeles para conter os distúrbios de 1992. Então, de repente, as potências do mundo se uniram, chamamos de Estado Profundo, oligarcas, globalistas, neoconservadores, o que quiser. Eles não estão apenas na América, mas eles se reuniram e disseram, nós não gostamos desse cara. Esse cara não é o Ronald Reagan, nós não gostamos dele. Ele tinha sido vice-presidente de Reagan por 8 anos, e então se livraram dele. Israel participou. Ross Perot, com o apoio de Israel, participou. Houve um motivo para aquele homem muito honrado, Jim Stockdale, que era o candidato a vice-presidente de Ross Perot, ter ido à televisão naquele dia e dito, o que estou fazendo aqui? E saído do palco, abandonando a corrida. Ele descobriu que Israel estava apoiando Ross Perot. Eles não gostavam de George Bush em Israel, porque ele os havia forçado a entrar no processo de Oslo. Então se livraram dele. E o que veio depois foi uma série de presidentes, jovens, inexperientes, sem saber o que estavam fazendo, certamente sem saber o que estavam fazendo no mundo da segurança nacional. E eu incluo o presidente Obama nisso. Eles foram influenciados por essas pessoas. Chame-as de neoconservadores, globalistas, Estado Profundo, escolha o termo que quiser. Eles foram influenciados por essas pessoas, e nem todas estão nos Estados Unidos. Há outras em outros lugares também. Chame-as de turma de Davos, se preferir. De qualquer forma, eles não gostavam de George H.W. Bush. Então, passamos a ter essas pessoas influenciando todos os presidentes desde então. E depois veio Donald J. Trump. E Donald J. Trump deu um novo verniz aos desejos dessas pessoas. Em muitos casos, acho que ele está agindo não necessariamente de acordo com os desejos delas, porque está agindo, como ele mesmo disse, de acordo com os próprios desejos. Ponto final. Então agora temos essa combinação. Tudo isso para dizer que agora temos a combinação de um desastre que vem se acumulando, agravado enormemente pelo 11 de setembro, avançando em direção ao cumprimento da estratégia de ruptura limpa no Sudoeste Asiático, com Israel no centro disso. Pensem como estamos agindo hoje. Estamos agindo como um grande Israel. Aprendemos com Israel. Aprendemos muitas dessas coisas com Israel. Estamos agindo muito como um grande Israel. E agora estamos nesse caos com Donald Trump, em que não sabemos para onde estamos indo nem como vamos chegar lá, mas podemos ver os indícios de ambos, e eles não parecem muito bons, nem internamente, nem internacionalmente. E é aqui que realmente me preocupo com as implicações internacionais. A Rússia e a China estão observando tudo isso. A Rússia está presa neste momento, em parte pelo que estamos fazendo em seu ventre mole com a nossa CIA em lugares como a Geórgia. E eles estão sendo contidos pelo que estamos fazendo em Kaliningrado, nos Balcãs, ao norte de Murmansk e assim por diante, em conjunto com nossos antigos aliados na OTAN. Estamos prendendo a Rússia em mais frentes além da Ucrânia. Portanto, a Rússia não está realmente equipada, por exemplo, para cumprir plenamente suas obrigações sob o novo Tratado de Defesa com o Irã. A China está observando tudo isso, a economia mais poderosa do mundo e, em muitos aspectos, o país mais poderoso do mundo. A China é certamente o país mais rico do mundo, se olharmos apenas para o que produziu no último ano. E a propósito, isso foi mesmo com nossas tarifas sobre eles. Eles estão olhando para a situação e dizendo, não, eu não quero me envolver nisso. Eu não quero me envolver nisso. Eu estou vencendo de forma astronômica. Estou vencendo além das minhas expectativas mais otimistas. Eu não quero descarrilar esse trem. Eu não quero entrar em um conflito nuclear, talvez, com os Estados Unidos. Certamente eu também não quero entrar em um conflito convencional, porque então eles teriam que usar armas nucleares contra mim, porque eu os derrotaria completamente numa guerra convencional.
Então não há nenhum controle sobre essa estupidez do império, sobre essa imbecilidade do império. Nenhum controle realmente sólido, porque os únicos dois países que poderiam de fato fazer algo a respeito são uma Rússia revitalizada agora, e Senhor, tenha piedade, ela está se revitalizando, em termos de todos os ingredientes necessários para agir. Base industrial de defesa, economia em pleno crescimento, de fato, apesar das mentiras que a CNN conta todos os dias e que os generais repetem todos os dias. Então aqui estamos nós, neste mundo sem um verdadeiro poder equivalente. E no caso da China, um poder superior para nos conter, que nem sequer quer nos conter, quer que nos destruamos sozinhos. Isso seria o melhor. Seria algo muito confuciano, muito ao estilo de Sun Tzu, nos sacrificarmos por eles. Mas eles também não querem isso, porque veem como uma grande turbulência para o mundo se o império simplesmente desabasse de repente. Então estamos presos nessa armadilha. Podemos fazer até certo ponto o que quisermos. Eles têm apenas uma certa dose de paciência, então não queremos forçar demais. Mas podemos fazer quase tudo o que quisermos, especialmente em nosso próprio hemisfério. Outro dia eu estava conversando com um amigo cubano e disse: fique na sua, mantenha-se discreto, não chame a atenção dele. Porque se você aparecer no radar do Steve Miller, vai aparecer no radar do Marco Rubio. Eles estão ocupados agora com a Venezuela e tudo mais, e vão descer aí e acabar com você. Eles vão te esmagar completamente, e ninguém virá em seu auxílio. Brasil, Colômbia, México, ninguém virá em seu auxílio. Poxa, estamos ameaçando descer até o México com forças armadas. Você precisa aguentar isso. Você precisa aguentar isso. De algum modo, você tem que resistir até que a gente se desfaça e entre em colapso, ou até que alguém com um pouco de bom senso assuma o comando. Eu converso com pessoas todos os dias ao redor do mundo sobre isso, especialmente aqui no hemisfério ocidental. É um desastre para eles, e eles estão com medo. Estão apavorados. E eu não os culpo. Já disse isso tantas vezes, mas Ricardo Alarcón, até mesmo sabe o presidente ou algo como o chefe da Assembleia Nacional de Cuba na época, disse: mesmo um elefante moribundo ainda pode esmagar muita grama. E estamos perto. Estamos a 90 milhas de distância. Eu sinto pena de Cuba neste momento. Atordoada com o impacto de Melissa, que devastou grande parte de Cuba, especialmente Santiago, a segunda maior cidade. E nenhuma ajuda da nossa parte. Na verdade, pouca ajuda de muitos outros também. Porque veja bem, como é que você vai conseguir a ajuda da Venezuela? Eles também estão em apuros agora. E você não vai conseguir muita ajuda do Brasil ou da Colômbia. Por que o Lula desistiu do movimento dos BRICS para desdolarizar? Porque nós o assustamos até a morte. Nós o assustamos até a morte. Ameaçamos fazer todo tipo de coisa se ele permanecesse nesse movimento e ajudasse na desdolarização. Então agora o movimento dos BRICS para desdolarizar foi bastante desacelerado. Não que fosse ser muito rápido de qualquer forma, porque aqui vai outro ponto. A China afirmou categoricamente, na escola central do partido e em outros lugares do Politburo, que não quer ser a moeda de reserva mundial. Pense nisso por um momento. Eles não querem ser o florim holandês, a libra esterlina britânica ou o dólar americano. Eles não querem nada disso, porque veem o que esse tipo de status faz a um império. Isso gera exatamente o que somos hoje. Foi o que tirou os britânicos de seu império. A ferramenta mais letal de Eisenhower em 1956 em relação à crise de Suez foi ameaçar uma corrida contra a Libra por meio do FMI. Isso os derrubou. Nós acabamos. Estamos fora. Então a China não quer ter nada a ver com isso. Mas os BRICS fizeram algum progresso em direção à desdolarização. E por causa disso, estamos avançando nessa direção de forma objetiva, porque agora as pessoas estão negociando em moedas que não são dólares, estão negociando em yuans, renminbis, rublos, reais e outras. Mas nós bagunçamos este mundo, Glenn, nós o bagunçamos. E tivemos essa oportunidade no fim da Guerra Fria, eu chamo isso de condomínio ou caos. Tivemos a oportunidade e George W. Bush quis aproveitá-la, tornar a lei e os efeitos da lei permanentes no mundo.
Imperfeita, sem dúvida. É imperfeita em nosso próprio país, é imperfeita em todos os países. Mas ainda assim, construir sobre o que havíamos feito após a Segunda Guerra Mundial, o que Eisenhower nos deixou como legado, e mais do que qualquer outro homem, acho que ele o fez. E nós tomamos a decisão de fazer exatamente isso e embarcamos nesse caminho. Então alguém descobriu, se livrou dele e colocou um monte de caipiras no lugar. E esses caipiras foram influenciados por tudo, desde o Estado profundo até os oligarcas, os globalistas, os neoconservadores, você escolhe. E é aí que estamos hoje. Isso produziu Trump. Acho que eles não contavam com isso. Sinceramente, não acho que nenhum deles, nenhum desse grupo, esperava produzir Donald Trump. Mas eles o conseguiram e talvez ele esteja atrapalhando seus planos. Tão ruim para eles quanto é para o resto de nós, não sei. Mas quando isso acontecer, haverá um acerto de contas. Quando eles sentirem, os Rothschilds da era moderna, quando sentirem que estão ameaçados, Donald Trump vai cair. Bem, essa é uma mudança tão estranha em relação ao clima do início da década de 90, porque o argumento a favor de uma ordem mundial baseada na primazia global dos Estados Unidos, havia muita retórica atraente em torno disso. Bush nunca teria dito primazia global. H.W. Bush, o filho dele, disse. Bush achava que seria mais como um condomínio. Podemos voltar e eu posso te mostrar onde falamos sobre a China. Posso te mostrar onde falamos sobre a China no segundo governo Bush, o Bush 2, o garoto. Não estávamos buscando nada além de competição econômica com a China. Não estávamos procurando guerra. Não estávamos buscando nada que sequer se parecesse com o que começamos a discutir mais tarde em relação a Taiwan e assim por diante. A ambiguidade estratégica estava boa para nós. Strategic ambiguity was fine with us, and we had some talented diplomats dealing with China. E nós tínhamos alguns diplomatas talentosos lidando com a China, entre eles Colin Powell. Lembra daquele incidente quando o EP-3 e o F-8 chinês colidiram em abril de 2001? Emergência, emergência, emergência. Isso foi resolvido em 48 horas, com Powell conversando com Chiang Kai-shek, o único membro chinês da liderança. Ele já morreu, mas sabia mais sobre a América do Norte do que qualquer outra pessoa. Powell e ele conversaram e a crise foi resolvida. Segue em frente. Isso não seria hoje. Trump teria lá batendo os dentes no ruas da Saint-Denis, Fonte. Era o único ponto. Quando eu disse primazia global, quis dizer que muita gente pensava que se houvesse um poder central, os Estados Unidos, isso reduziria a rivalidade entre grandes potências, porque simplesmente não haveria mais rivalidade. Também permitiria que os Estados Unidos elevassem o Estado de Direito e deixassem os países competirem por meio do livre comércio. Havia toda essa expectativa muito, se não ambiciosa, pelo menos otimista, sobre o mundo sob a liderança dos Estados Unidos. Não dominação, mas liderança como uma força do bem, algo benigno. Mas, novamente, se avançarmos até o presente, é algo muito estranho. Como eu disse, Trump agora faz ameaças contra a América Latina, o Oriente Médio, algumas contra a Europa, a Rússia, a China, e parece que parte da estratégia de muitos desses países é simplesmente, manter a cabeça baixa. Então, se isso emperrar na América Latina ou no Oriente Médio, pelo menos ficaremos de fora. Parece ser o melhor que podemos esperar. Mas por que você acha que isso acontece? Você estava lá na Casa Branca durante aquele período de transição nos anos 2000, quando parte do otimismo inicial dos anos 90 começou a desaparecer, e sim, acho que a realidade começou a se impor com o Iraque e outras aventuras militares. Eu realmente não duvido que, para muitos políticos, as intenções no início dos anos 90 fossem bastante benignas, que seria uma espécie de liderança benevolente, que os Estados Unidos facilitariam uma competição baseada em trocas econômicas abertas, uma competição amistosa, e não esses conflitos militarizados. Então, como passamos daquele otimismo para onde estamos hoje?
Acho que, como eu disse, e tenho feito uma pesquisa bastante extensa sobre isso, porque comecei quando estava dando aulas em William and Mary, parei por um tempo, depois retomei, e agora me pediram para falar em Nova York em algum momento no final de janeiro. Então voltei a trabalhar nisso na semana passada, revisando os artigos e tudo mais. E acho que muito disso tem a ver com o fato de haver um grupo de pessoas que sempre existiu nos Estados Unidos. E suspeito um grupo assim em boa parte do mundo ocidental. Alguns deles são financistas. Alguns se encaixariam no termo oligarca. Alguns podem estar no grande setor bancário, no transporte marítimo, na indústria farmacêutica, no mercado imobiliário, todo tipo de gente rica e abastada. Essa é outra coisa que sustenta tudo isso. Nós realmente permitimos que uma distribuição brutalmente desigual de riqueza se desenvolvesse no Ocidente. Quero dizer, é algo cruel. Isso vai nos destruir se nada mais o fizer. E essas pessoas sempre estiveram ali nas sombras, por assim dizer. Mas elas sempre foram contidas por pessoas como Richard Milhous Nixon, Jimmy Carter, H.W. Bush e até, eu diria, Ronald Reagan, que no fim de seu segundo mandato, era um indivíduo diferente daquele que chegou à Casa Branca. E Powell era seu assessor de segurança nacional naquela época, tanto adjunto quanto titular, por 2 dos últimos 4 anos. Essas pessoas entendiam que o puro diálogo tucídido entre Atenas e Melos, posso te matar porque tenho poder e você vai morrer porque não tenho poder, não era a filosofia correta. Não foi a filosofia que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial nos mostrou o que esse tipo de filosofia podia fazer com você. Então precisávamos continuar aquilo. E a única maneira de continuar era por meio de uma competição saudável. Chamamos isso de competição estratégica. Vamos olhar apenas um exemplo. Quando trabalhamos para que a China fosse admitida na Organização Mundial do Comércio, essas pessoas se opuseram veementemente em nosso próprio país. Tenho certeza de que havia pessoas no exterior se opondo também. Não vi isso diretamente pela diplomacia que Powell conduzia, mas ainda assim, tenho certeza de que havia. Eles não queriam a China na OMC. Lutaram contra nós com unhas e dentes. Foi algo decidido por pouco. Nós não achávamos que conseguiríamos alcançar isso dentro daquele prazo, mas conseguimos. Agora veja o que aconteceu com isso. Permitimos que a China se tornasse membro da Organização Mundial do Comércio e, ao mesmo tempo, deixamos nossa própria indústria, especialmente nossa base manufatureira, atrofiar ainda mais, a ponto de se tornar, sabe, nem mesmo uma sombra do que já foi, o que, como você deve lembrar, representava 50% do PIB mundial em 1945. Então a culpa foi nossa, não da China. E o que acontece depois? Todo mundo se volta e entra na onda contra a China ser membro da OMC. Tarde demais? Eles já são. Porque agora acusam a China de fazer o tipo de coisa que nós fazíamos quando podíamos fazê-las dentro da OMC. Torcer o braço dos outros, trapacear, não seguir as regras e tudo mais. Bem, a China fez um pouco disso também. É o que acontece quando você se torna tão poderoso quanto a China é. E nós recuamos e dissemos, meu Deus. E agora veja, estamos em pé de guerra com a China. Quero dizer, essa é a única forma de descrever. Estamos em pé de guerra com a China. Esse é o nosso verdadeiro inimigo no mundo. E embora Donald Trump pareça não querer ter nada a ver com isso, e talvez esse seja um dos poucos momentos de lucidez que ele teve na vida, é para lá que estamos indo. Concordo com Mearsheimer nisso. Odeio dizer isso, mas concordo com ele que estamos caminhando para uma guerra com a China. Vamos entrar em guerra com a China, talvez antes de eu morrer. Então foi assim que essa metamorfose aconteceu. Esse é apenas um exemplo. Todo mundo que apoiava o condomínio de um mundo multipolar, aquele condomínio liderado por Rússia, Japão, China, Estados Unidos, Brasil e Índia, agora é contra ele.
E estão lutando, tentando conquistar seus próprios pequenos espaços onde podem e suas próprias alianças onde podem, tácitas ou reais, porque percebem que a principal potência do mundo, há alguns anos pelo menos, enlouqueceu. Enlouqueceu. E não tem liderança. Tem um líder que diz coisas como: minhas decisões sobre o uso da força, ou seja, minhas decisões de segurança nacional, são baseadas na minha moralidade. Bem, você não tem moralidade, e o mundo sabe disso. Então em que diabos você está dizendo que isso se baseia? Na avaliação de Steve Witkoff em termos de dinheiro. É um jeito e tanto de tentar governar o mundo, mas é isso que estamos tentando fazer. Bem, como você explica as mudanças na Europa, então? Porque nós costumamos focar nos Estados Unidos. E claro, você teve um assento na primeira fila na Casa Branca. Mas a Europa também mudou profundamente. Eu certamente não reconheço mais este continente. Vi há poucas horas que Jeffrey Sachs estava fazendo alguns comentários bastante depreciativos sobre os líderes deste continente. E ele está 100% certo. Todos os grandes líderes da Europa se foram. Ele basicamente zomba da Europa agora. Tipo, quem vocês têm? Von der Leyen, Kallas. Quero dizer, é um verdadeiro show de horrores de líderes terríveis tomando decisões terríveis. Os grandes líderes do passado, todos se foram. Isso não é nenhum consolo, mas em 1989, em Fort McPherson, quando me juntei a Colin Powell pela primeira vez, ele me deu uma palestra sobre isso e me disse, sem dúvida, que isso iria acontecer. Que a Europa acabaria com líderes terríveis. Sim, ele tinha acabado de voltar. Você deve se lembrar que o cargo dele, antes de ser chamado de volta por Reagan, era o de comandante do 5º Corpo no corredor de Fulda, por onde as forças do grupo soviético na Alemanha iriam avançar. Ele passou apenas 6 meses por lá, mas Powell nunca passava 6 meses em nenhum lugar sem estudar, e ele estudou o que estava acontecendo na Europa. Então ele volta e se torna vice-assessor de segurança nacional, depois assessor de segurança nacional. Em seguida, sai e assume o comando das Forças Armadas. Eu me juntei a ele em abril de 1989 e dentro de uma semana em seu escritório ele me disse que isso ia acontecer. Europa, ele não tinha muita fé de que a OTAN duraria porque dizia Mitterrand, Major, Thatcher, Kohl. Eles se foram todos. Sabe que vai substituí-los, Larry? Pessoas sem consciência, pessoas sem senso de realidade, pessoas que não foram moldadas por guerras que mataram 100 milhões de pessoas, pessoas que acham que controlam suas vidas, mas não controlam, pessoas que acham que tem um processo político que funciona, mas não funciona. Ele passou por tudo isso, e no fim, eu era um tenente-coronel recém-promovido, não sabia o que dizer. Eu realmente não fazia ideia do que ele estava falando. Depois, comecei a pensar sobre isso. E quando voltamos e tivemos conversas posteriores, ele me convenceu de que estava certo. Foi na mesma época em que tínhamos pessoas como Bob Gates, sim, o reitor da minha universidade agora, o cara que escreveu Duty, o grande secretário de defesa, ligando para ele dizendo para calar a boca, que ele tinha que parar, que o urso voltaria, que a União Soviética não iria desaparecer. Isso foi em 1989. A União Soviética não iria desaparecer. Você devia calar a boca. Você é um general de 4 estrelas. Não tem o direito de sair por aí dizendo coisas como o que o pregador faz quando o diabo morre. Essa era a frase padrão dele na época. Então ele dizia quando as pessoas olhavam para ele e perguntavam, do que ele está falando? O que o pregador faz quando o diabo morre? Ele estava falando sobre o desaparecimento da União Soviética. E nós éramos o pregador. Quero dizer, o cara foi perspicaz em muitos aspectos e previu que a Europa iria se desintegrar. George Kennan escreveu algo semelhante por volta de 1987, que se a União Soviética afundasse no mar, o choque seria grande demais para a sociedade americana, porque tudo havia sido construído em torno dessa confrontação militar.
não apenas internamente, na economia, mas também nos sistemas de alianças da OTAN. Tudo dependia da existência dessa ameaça externa. Portanto, a menos que se estivesse disposto a fazer reformas profundas depois, abrir mão do sistema de alianças que é a OTAN, ou do complexo militar industrial, seria necessário encontrar um novo inimigo rapidamente, ou algum outro desastre internacional. Mas eu não quero deixar esse assunto ainda sobre Colin Powell, porque isso é bastante fascinante. Eu não sabia que ele fez essa previsão sobre a queda da Europa nesse sentido. Mas você pode desenvolver isso melhor. Por quê? O que há de errado com a liderança? Como ele pôde prever que os líderes seriam tão terríveis quanto são hoje? Porque há 20 anos ainda tínhamos algo de qualidade aqui, mas não é nada parecido com o que vemos agora. Quero dizer, os Merkels e Macrons, os Starmers, as von der Leyens, quero dizer, Kaja Kallas é a chefe de política externa da Huawei. É simplesmente uma realidade bizarra em que estamos vivendo. Mas como ele pôde prever isso? Essa é a minha pergunta. Bem, acho que muito disso foi a primeira frase do livro dele, My American Journey. Nós a analisamos por um bom tempo. E Joe Persico, seu coautor, pode te contar sobre isso. Achei brilhante. Eu geralmente confio nos meus instintos. Foi assim que ele começou o livro. Agora, seus instintos em relação a Saddam Hussein e as armas de destruição em massa acabaram sendo um verdadeiro problema para ele. Ninguém é perfeito. Mas seus instintos diziam que, uma vez que a pressão acabasse, uma vez que aquele chavão de manter a Rússia fora, os alemães sob controle e os Stasi dentro, deixasse de existir, então não haveria mais justificativa para a OTAN. E uma vez que a OTAN começasse a se desintegrar, isso seria um desastre tanto político quanto militar. O aspecto político disso, ele dizia, seria incentivado e reforçado por pessoas que, como ele colocou, e foi uma forma realmente vívida de dizer, não isenta algum ciência or. Eles não estavam, ele colocou dessa forma, eles não tinham os pés na guerra, como François Mitterrand, Kohl e outros. Eles tinham 8, 9, 10, 11, 12 anos, mais ou menos. Nenhuma dessas pessoas jamais viu como era a Europa quando ela não era como é hoje. Esse era o ponto dele. E ele disse que o centro não pode se manter em uma situação dessas. Foi por isso que começamos imediatamente a tentar fazer com que os europeus desenvolvessem uma brigada de 3.000 pessoas, com equipamentos, treinamento e tudo o que fosse necessário, desvinculada da OTAN, que seria uma identidade europeia de segurança separada, a S. Eles a administrariam e ela seria usada por que quisessem dentro do domínio europeu. Pense, por exemplo, nos Balcãs. E isso não diminuiria a OTAN, nem seria de forma alguma parte da OTAN. Insignificante. Uma brigada de 3.000 homens, quero dizer, insignificante. Os alemães nem conseguiriam montar isso hoje. Mas ela cresceria. Cresceria com o tempo. Tornar-se-ia uma divisão, depois talvez um corpo, jargão antigo, você sabe, os termos antigos para o exército ou as forças armadas. E teria suas próprias aeronaves, sua base industrial e tudo mais. E lenta, mas seguramente, talvez ao longo de um período de 25 anos, a OTAN deixaria de existir e a Europa assumiria sua própria identidade de segurança. Seria eficaz, bem treinada, bem abastecida por seus próprios fabricantes de armas e assim por diante. Adivinha o que a Lockheed Martin e outros diziam quando Powell conversava com eles em particular sobre esse tipo de coisa? Uau! Homem perigoso. Homem perigoso. Precisamos nos livrar dele, sabe? Porque ele estava falando sobre a mesma coisa que Eisenhower falou em 52 ou 53, acho que foi, quando discursou para a Associação de Editores de Jornais Americanos e disse: esta é a humanidade pendurada em uma cruz de ferro, esta bendita Guerra Fria. Queríamos sair disso, e queríamos que a Europa saísse também. Mas como ele colocou, existe uma força básica abaixo da qual não se pode ir, porque não se pode ficar desarmado, não se pode desmobilizar. Europa, você não pode desmobilizar. Nós não podemos desmobilizar. Mas podemos construir essa força básica para ambos, reduzir até ela,
teremos a nossa, muito obrigado, e vocês terão a de We'll vocês. have ours, thank you very much, and you'll have yours. And oh, by the way, we don't want any more nuclear Ah, weapons e a in the world, propósito, so nós não queremos we'll mais armas give you nucleares no a mundo, Velcro. então vamos oferecer a vocês o nosso guarda-chuva nuclear. Nós vamos protegê-los. Manteremos o artigo 5, se vocês quiserem, no que diz respeito às armas nucleares. Podemos resolver isso. Tudo isso acabou com Bill Clinton. Cada parte disso acabou com Bill Clinton. Não acabou com seu segundo secretário de defesa, Bill Perry. Bill Perry ia a Moscou o tempo todo, tentando ressuscitar isso, tentando fazer funcionar novamente e tentando fazer com que a Rússia participasse. Não deu certo. Bill foi embora. Mas o Bill não riu. O Bill, que junto com sua esposa, simplesmente se recusou perante o Congresso. Eles não estão preocupados com nada relacionado à lei. Estão preocupados com suas próprias reputações, porque Bill está profundamente envolvido no caso Epstein, que, aliás, nem de longe está onde deveria estar neste momento. Bondi, Trump, eles nem sequer estão cumprindo o que o Congresso ordenou que fizessem, no mínimo. Esse Congresso dominado pelos republicanos não ordenou que fizessem muita coisa, mas ordenou que fizessem algo, e eles não fizeram nada. Aos centenas de mil words de Early Craigs não foram revoltos, e Bill Clinton tentou bem. Pois embeta, pre-quartet. And Bill Clinton is right there. Guarantee you. Guarantee you. But on this failure of Sobre esse fracasso da Europa, é por isso que ela é tão viciada na guerra na Ucrânia. Que se a guerra acabar, especialmente em termos favoráveis, a Europa não conseguiria realmente sobreviver a isso. Desculpe, é a primeira vez que ouço falar dessa previsão de Colin Powell. É. Prediction by Colin Powell. So Well, there wouldn't have been any Ukraine if we'd have gone along. Bem, não teria existido nenhuma Ucrânia se tivéssemos seguido o que estávamos fazendo. Não teria existido nenhuma Ucrânia. Lembro-me das conversas que tivemos com os russos, essencialmente sobre armas nucleares e sobre a Ucrânia abrir mão de suas armas nucleares, como outras ESS fizeram. E durante essas conversas falamos sobre a identidade de segurança europeia e como ela poderia se fundir com a ideia russa. E talvez pudéssemos trazer a Rússia pela primeira vez para um arranjo de segurança real e eficaz dentro da área continental em que ela existia, chamada Europa. Quero dizer, dos Urais para o oeste. De qualquer forma, isso é Europa. E isso era uma parte importante da questão. Bush, bem, o presidente se afastou um pouco disso quando ouviu, não sei se foi Kohl, Mitterrand ou alguém, mas lembro que um dos ministros das relações exteriores de um dos países europeus tinha uma ideia diferente sobre o ritmo em que a Rússia poderia entrar. Primeiro na organização política como observadora, depois como membro, e então na organização militar, talvez na mesma sequência. Então a Rússia realmente faria parte da OTAN. Mas estávamos tendo, sabe, uma espécie de problema de efeito dominó, como separar a OTAN da ESE, a ESE da OTAN, e ao mesmo tempo incorporar a Rússia. Você traz a Rússia para a ESE ou para a OTAN? E eu acho que nós, para falar a verdade, acho que nunca resolvemos essa discussão. Acho que fomos covardes. Íamos deixar isso para os europeus. Sim. Bem, é um bom momento para repensar algumas das decisões dos anos 1990, já que a ordem mundial do pós-Guerra Fria está desmoronando, especialmente para os europeus, porque havia alguns caminhos que poderíamos ter seguido. Acho que os europeus pagaram um preço alto, porque queríamos garantir que os Estados Unidos tivessem uma presença maciça na Europa como forma de manter o continente mais estável e funcionando como um pacificador. O preço de ter os Estados Unidos no continente foi, essencialmente, preservar grande parte da infraestrutura da Guerra Fria na OTAN, o que significou, infelizmente, transformar a Rússia em inimiga. Mas como os Estados Unidos agora querem deixar a Europa, parece que podemos reabrir algumas daquelas antigas opções que tínhamos. Look at how fast we went down, though. I
Mas veja como descemos rápido. Quero dizer, realmente descemos muito rápido. Em certo momento, lembro-me de ter uma reunião com Powell, e ele disse algo como, sabe, deveríamos parar com isso, deveríamos desacelerar um pouco, porque estávamos reduzindo as forças na Europa de forma bastante acelerada. Então, é claro, saímos, e a situação passou a ser a seguinte. Não queremos reconstruir as forças. O que queremos é manter lugares como Ramstein, que são absolutamente essenciais para coisas como enfrentar a China e outras regiões do mundo, como o Irã e o problema do Sudoeste Asiático como um todo, o Levante, devo dizer. E assim, passamos a ver as operações fora da área como uma forma de manter a aliança viável. Os Balcãs se tornaram uma verdadeira bagunça quando Powell entrou e disse a Bush que seriam necessários 500 mil de homens, 10 anos e muitas baixas para realmente estabilizar a região. Bush respondeu, não quero ter nada a ver com isso. E foi acusado de não dar atenção aos Balcãs. Então o que Clinton faz quando assume? Vai até lá e bombardeia a Sérvia por 78 dias, deixando a Rússia ainda mais irritada. Não dá para inventar uma coisa dessas. Foi um desvio total da concepção original. E não estou dizendo, nem por um momento, que tudo o que queríamos fazer poderia ter sido alcançado se simplesmente tivéssemos sido deixados em paz para fazê-lo, porque ainda haveria os europeus, e ainda haveria assumindo posições de liderança na Europa que não estavam imersas nos velhos tempos. Você ainda teria a habitual teimosia de países como França, Alemanha e Grã-Bretanha, e não há como dizer que teria sido um mundo melhor, exceto ao afirmar que a abordagem em si, uma abordagem que eu resumiria em uma palavra, lei, direito internacional e direito interno das nações, e a observância dessa lei tanto quanto os seres humanos conseguem, e configurar tudo o que estávamos fazendo com base nessa lei, muito importante, com base no direito internacional. O tribunal precisava ter bases sólidas, precisava de mais do que apenas uma figura simbólica da África para digerir tudo, precisava de alguém que não fosse, você sabe, negro nem africano. Somebody that was, not black and not African. All kinds of conversations went on about how we would make the law. Houve todo tipo de conversas sobre como poderíamos tornar a lei mais um componente dos assuntos mundiais e mais ou menos transportar o que havíamos dito. Os homens não são anjos, por isso existem leis e governos para a esfera global e para evitar coisas como o que aconteceu depois, como Ruanda e Sudão. Tivemos muitas conversas quando ele se tornou secretário de Estado também, relembrando o passado e dizendo, poxa, queria que tivéssemos feito isso. Especialmente quando estávamos trabalhando com o Sudão para declarar genocídio no Sul, e nós o declaramos. Conseguimos que Bush aprovasse. E o que isso fez? Nada. Então, você pode ter a lei do seu lado e não conseguir muita coisa, mas acho que é melhor tê-la do seu lado. E agora estamos descartando isso. Voltando ao assunto, estamos totalmente descartando a lei agora. A lei é o que Trump diz que ela é, com base em sua moralidade. Bem, nesse tom triste, obrigado por dedicar seu tempo e me deixar explorar suas ideias. Você é quem deveria ter escrito meu livro. O quê? What? Eu daí tu escreveu. É muito é. Na verdade, eu escrevi eu, May. Você deveria publicá-lo. Dor demais. Sim, muitas oportunidades desperdiçadas. Mas, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Certamente, obrigado por me receber. Como está o tempo na Noruega? Horrível. Horrible Grace, Não, frio. Cold. me preparando para ir nessa direção aqui. Yeah. É mesmo? É. Estou seriamente pensando em voltar para a Austrália neste fim de semana. Frio demais para mim. Too cold for me. Numa upper de bom, né? Odeias. Obrigado.